quero chamar nessa manhã para conversar com a gente o Denis Duarte. O Denis, a pessoa certa para trocar ideia com a gente, para conversar, sabe por quê? Ele é especialista em Bíblia e também cientista da religião. Denis, querido, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Simone. Bom dia, padre. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Muito obrigada pela tua delicadeza, né, de estar servindo nessa manhã. Eu já vou te chamar para baila aqui para conversa e você já vai falando daí. O que representa, Denis, em termos de caridade, né? Caridade na prática, esse encontro de Maria com Isabel. Conta pra gente. Bom, Simone, essa passagem é muito bonita, né? E como o padre colocou para nós, Maria, ela não se escondeu, né? Ela poderia ter se preservado, né? Afinal, seria ali a mãe do Salvador. Tinha acabado de receber esse anúncio. Mas o bonito desse texto, já está, acho que voltou aí, né? Voltou, Denis. Desse texto é que Maria vive já antecipadamente aquilo que Jesus Cristo vai nos ensinar, que é o quê? Jesus resumiu num determinado momento toda a lei, todos os mandamentos em 2 artigos. Ele disse, olha, se você quer viver toda a lei, basta você viver o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. Maria tinha acabado de viver o amor a Deus sobre todas as coisas, uma experiência extraordinária da presença de Deus. Um anjo que se apresenta diante dela e ela então se torna esposa do Espírito Santo e mãe de nosso Senhor Jesus. Mas ela também vive o segundo mandamento, né, que é o amor ao próximo. Porque, veja, a caminhada até a casa de Isabel não foi simples. Foram pelo menos ali 2 dias de caminhada. E Isabel estava numa casa no alto de uma montanha. E ela teve que subir toda essa montanha, né? Então, o amor ao próximo é efetivamente de Maria à sua prima Isabel. Ela poderia, por ser mãe do Rei dos Reis, ter se preservado, mas antecipadamente já viveu aquilo que Jesus nos ensinou, que é justamente o amor a Deus e o amor ao próximo. É coisa mais linda que o Denis está fazendo para a gente aqui nessa manhã, né, Denis? Que como biblista, o papel do biblista é extremamente importante. É um presente a gente poder aprofundar, porque vai olhar os meandros do texto bíblico, vai dizer para a gente, é de manhã, é de tarde, é de noite, por quê? O que está representando, qual é o significado e o sentido. E o Padre Márcio está aqui, pode ir conversando com o Denis também, a Lorena, todo mundo fica bem à vontade. Ô Denis, muito obrigado pela sua participação, Deus te abençoe. Como a Simone disse, é tão importante, né? Tê-lo aqui, falando para nós desse evangelho que é tão rico. Ô Denis, a gente consegue, eu achei maravilhosa essa síntese que você fez, colocando de fato que na nossa vida é isso, a síntese dos mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, como foi aquilo que nosso Senhor disse. Maria, portanto, quando ela chega ali na casa de Isabel, ela está com o bebê dentro de si e ela experimenta aquilo que nosso Senhor nos convida a vivenciar, que é a experiência da caridade, né? Agora, por que será que Maria foi visitar Isabel? De fato, existia um parentesco? Existia uma ligação? Como que se deu isso, Denis? Sim, Maria era parente de Isabel, tanto que Jesus e João Batista são primos, né? E isso é importante, porque os laços familiares no universo judeu é muito importante. Os judeus, né, aí nós estamos pegando a época bíblica, né, se entendem como irmãos, porque são todos filhos de Abraão. Ainda mais quando há um parentesco familiar, então aí se consideram ainda mais irmãos. Então veja, a importância disso, padre, se dá porque Maria não espera Jesus nascer para fazer algo pelo outro, né? Isso é importante. Ela já carrega aquele que vai nos dar o Espírito Santo.
E o Espírito Santo, quando Jesus subiu aos céus, a Bíblia é assim, tá? A gente tem que ir fazendo a ligação dos textos para entender a teologia que a gente está estudando. Jesus, quando sobe aos céus, os discípulos ficam meio com medo, né, na ascensão, porque peraí, nós vamos ficar aqui sozinhos? E Jesus disse, não, fiquem tranquilos, porque eu vou para junto do Pai, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, e esse Espírito vos dará força. Isso é muito importante para nós. Por que eu digo isso? Porque quando Maria, com Jesus no seu ventre, visita a sua prima Isabel, o que acontece? Um derramamento do Espírito Santo já ali naquela casa. A presença do Espírito Santo. Olha quanta coisa acontece quando eles chegam naquela casa. Há uma alegria. Tanto que Isabel diz, né? A criança pulou de alegria no meu ventre. Por que isso é importante, essa alegria, que é a presença de Jesus, que já leva esse Espírito Santo? É um sinal de que as coisas de fato mudam quando Jesus chega. Sabe por quê, padre? Porque Isabel, esposa de Zacarias, eles tinham provavelmente 2 casas. Zacarias era um homem de posses, né? Tinha uma condição financeira boa. Então ele tinha uma casa, provavelmente, que dava mais acesso ao templo, e uma certa casa de campo, que era no alto da montanha. Olha que legal. Por que Isabel estava nessa casa? Porque ela estava com vergonha, ela estava escondida. Porque já era uma mulher idosa, e aí estava com vergonha da sua própria gravidez. E olha que bonito, assim que Maria, Jesus e a presença do Espírito Santo se tornam reais naquela casa, o que Isabel faz? Ela saúda com grande alegria a sua prima, a sua parente. E saudar com grande alegria quer dizer o quê? Foi embora aí... A vergonha caiu por terra, né? Então, onde Jesus está, onde a presença do Espírito Santo está também a alegria. A começar na nossa família. Que coisa linda, Simone. Isso é maravilhoso e achei interessante na fala do Denis. Lorena, queria te trazer para a conversa aqui dessa vergonha de Isabel, porque a idade avançada, uma situação difícil que ela estava vivendo, e ao mesmo tempo Maria chega e a alegria toma conta, porque com Maria Jesus chega. Você, no seu encontro com essas mulheres, se vive essa dimensão? Nós vivemos essa dimensão e a maioria das nossas meninas, eu chamo de meninas, a maioria das nossas meninas relatam, né? E a voz dela para nós é de muita importância. Como o Denis falava, na família. Quando elas entram no amparo, elas dizem, aqui eu encontrei uma família. Aqui eu posso fazer assim, ó. E elas fazem bem didática. Aqui eu encontro o respiro, a alegria, aqui eu encontro acolhimento, aqui eu encontro esperança. Então, na nossa lida, lá diariamente no amparo maternal, que é um serviço 24 horas, né? Ele Vocês não para. acolhem meninas grávidas. Gestantes e puérperas. Então, vem as mães gestantes e também com os seus bebês. E a casa, a nossa missão como membros católicos na instituição, porque a instituição pertence à igreja, é proporcionar esse encontro de vida. Quando eu adentrei, foi um presente. Que grandeza, Padre, o Senhor se prostrar diante de uma vida, não foi diante de mim, foi diante do presente de Deus, que é uma vida. Na hora, eu juro que deu vontade de chorar, gente. Quem está em casa aí, eu segurei as lágrimas, eu falei, não vou entrar chorando. Mas eu juro que me representou as acolhidas. Talvez, Padre, eu deveria fazer isso na instituição, frente a cada mulher que entra, e é uma escola, aprender a cada dia mais a acolher a vida naquelas mulheres, Jesus naquelas mulheres passando. Obrigado pela catequese inicial. Nossa, que coisa linda, ouvi-la falar e ouvir um pouco dessa experiência. Então, como que funciona? Há quanto tempo que existe essa casa? Ela funciona como? Ela acolhe as mulheres que estão na rua? As mulheres são levadas até vocês? Ou elas mesmas se dirigem? Vocês vão atrás? Onde fica essa casa? Como que é? Eu olhei no meu celular, porque o senhor disse uma frase na homilia mais cedo: trabalho e fidelidade compete a nós, o sucesso a Deus. A gente colhe hoje no amparo maternal o que uma madre chamada Madre Marie e o arcebispo em época, em 39, Dom Gaspar, fundaram a instituição que tem 83 anos de vida, fará 84 no dia 20 de agosto desse ano. Que é esse papel de se receber essas meninas. Acolhe gestantes, mães puérperas e seus filhos em situação de vulnerabilidade social. Mulheres em situação de pobreza e vulnerabilidade social. Gente, o que a Lorena traz pra gente é de extrema importância. É um trabalho que a gente quer aprofundar, conhecer em mais detalhes. Denis, fica conectado aí com a gente, se não vai
vai embora, viu, Denis? Porque a gente vai sair rapidinho pro intervalo e eu vou lá pro call center, vou voltar de lá, viu? O Padre Márcio fica por aqui para eu falar melhor com vocês. Tem muita gente ligando, Rogério Provincial, São Carlos, São Paulo, José Luiz Martins, de Visconde Rio Branco, Minas Gerais, Jandira de Ubiratã, no Paraná, Amália, querida, aqui de Campinas, participando. Vão ligando para cá, vamos nos colocar sob a proteção de Maria, porque ó, o seu Pedro já está na luta, já está no trabalho, fazendo terço aí junto com a gente, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Um instante só. Primeira cristã, Maria da Luz, sabias, ó Mãe, amar teu Jesus. Primeira cristã, Maria do amor, soubeste seguir teu Filho e Senhor. Nossa Senhora das milhões de luzes que meu povo acende pra te louvar, iluminada, iluminadora, inspiradora de quem quer amar e andar com Jesus, e andar com Jesus. Que coisa linda, que música linda. E esse refrão é um refrão tão forte, né? Iluminada, iluminadora. É assim que nós invocamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de uma forma muito especial, nesse dia dedicado à proteção de Nossa Senhora. E a gente já vai pedindo para você, que você possa enviar os seus pedidos, as suas intenções, para que coloquemos tudo diante da intercessão de Nossa Senhora. Que seja um dia em que você reze pelos outros, sim, é verdade, mas que também você se coloque diante da mãezinha como uma filha querida, como um filho querido, dizendo: mãe, estou precisando da senhora. Mãe, cuida de mim, coloca a tua mão santa sobre mim. A senhora que, como nós cantamos, foi a primeira cristã. Que coisa linda, né, gente? Olha, gente, nossa visita especial hoje aqui, o nosso cenário tá cheio de gente querida. E entre as pessoas queridas, eu tenho aqui seu Pedro. Seu Pedro, o senhor estava aqui com a mãozinha assim, meio parado. A gente estava olhando para a mãozinha de São Pedro. Ele estava pronto para fazer alguma coisa. Até que a Simone disse: seu Pedro, faz um terço aí para nós. E o senhor começou, gente, ele não trouxe essa parte montada, não trouxe nada montado. Ele começou do zero a fazer esse terço aqui. E a gente percebe que o senhor vai fazendo com delicadeza e com muito amor, né? Sim, a gente, como se diz, é um artesanato, né? Mas que no começo ele é simplesmente um objeto. Mas isso aqui, depois dele benzido, a gente tem que dar muito valor para ele, porque vai fazer parte das orações do dia a dia da gente, né? Que é muito importante na vida da gente. Eu fui uma pessoa que meu pai foi catequista, né? E nos ensinou muito na religião. E eu procuro seguir o caminho que ele nos ensinou. Então, como se diz, eu peço para as pessoas, quando eu dou um terço, alguma coisa assim, que dê muito valor. Porque o terço, ele simplesmente é um objeto. Mas o que vai valer nele é as orações que faz nele, que é importante na vida das pessoas, né? E eu acredito que hoje o nosso mundo poderia estar bem melhor se as pessoas todas dessem mais valor pela oração, principalmente do terço, se reunisse com as famílias para rezar os terços, nas comunidades, né, que tem o terço dos homens, inclusive nós temos o nosso terço dos homens,
E a gente aprendeu muito isso aí com a família da gente, e inclusive quem me ensinou a fazer, a confeccionar esses terços foi o meu avô materno, né? Ah, foi seu avô. E olha que legal, o senhor disse aqui aquilo que Nossa Senhora disse, a importância da oração do terço. E você viu que o seu Pedro falou que ele dá muito terço de presente. E eu vou anunciar aqui uma coisa que eu fiquei sabendo e que eu fiquei muito contente, muito feliz, que olha só, sabe esse terço aqui que o seu Pedro está fazendo? Olha que beleza. O terço que o seu Pedro está fazendo, você que está ligando aqui no 19 3871 9620, deixando o seu pedido de oração, deixando sua intenção, ligou para cá, você já vai concorrer a esse terço no final do bloco. Exatamente, seu Pedro está fazendo aqui com todo carinho, com todo amor esse terço, e se você ligar para cá, você vai concorrer a esse terço que no final nós iremos sortear, tá bom? Seu Pedro, continue seu trabalho aí, não quero atrapalhar o senhor, tá bom? Não quero atrapalhar o senhor. Tô sozinho aqui, minha amiga não tá aqui, porque claro, ela está em missão. A Simone está lá no call center, o coração dessa casa. E eu quero chamar a Simone, porque ela traz pra gente novidades, ela traz pra gente a agitação dos nossos irmãos queridos lá do call center, trabalhando com tanto amor. Simone, o que você está fazendo aí, minha filha? Volta logo pra cá. Nós estamos aqui no call center e esse é um espaço que é a escuta de cada um de vocês em primeira mão, num primeiro momento, porque é o pessoal que vai acolher o seu pedido, a sua intenção e a sua participação. Hoje é uma manhã toda especial na nossa programação que a gente quer fazer uma entrega para vocês. Uma entrega de conteúdo, espiritualidade, de oração, uma experiência com a mãe, com Nossa Senhora. A gente quer ver esse telefone tocar, que vocês liguem para cá, hein? 19 3871 9620. Vai deixando sua intenção, aquele pedido especial que você tem para fazer. Eu estava ouvindo aqui enquanto esperava. É pela saúde, é por um imóvel, é por uma situação na família, é por uma graça, por um filho, por uma gestação. Liga pra gente, 19 3871 9620. Hoje é um dia importante também, gente, para eu reforçar que a gente está fazendo uma grande unidade com vocês para a gente construir a nossa Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Este carnê foi disparado, foi mandado no início do ano para todos os lares dos sócios, todos, devotos e sócios receberam. Se você está aí dizendo, eu não recebi, Simone, não chegou na minha casa, então você é o primeiro a pegar o telefone e ligar para cá, 19 3871 9620. Este carnê é extremamente importante. Você vai decidir de que forma você pode ajudar a associação, com R$38, com 50 ou com R$70. E esse valor é importante porque vai ser revertido para a construção da nossa Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. O que eu te peço do fundo do coração, um pedido todo particular. Aquele valor que você decidir, aquilo que você puder, que você faça com fidelidade, porque vai ajudar demais a nossa obra de evangelização. Você pode fazer também um Pix. A gente já conversa bastante, né, diariamente. Esse Pix chega rápido aqui na associação e nos ajuda a completar aquelas doações mensais que vão fazer com que a gente prossiga na evangelização, com que a gente dê mais um passo. É um serviço, é uma atitude de serviço do sócio e de caridade também com esta obra que evangeliza e que chega mais longe com a palavra de Deus. Vá ligando para nós, 19 3871 9620. O pessoal já está aqui, ó, todos os atendentes ocupados. Se espera aí, aguenta um pouquinho e segue ligando pra gente. Padre Márcio, siga aí no estúdio que eu tô indo para aí. Obrigado, Simone, Deus abençoe, que maravilha. E é isso mesmo, gente, liga para cá no 19 3871 9620, porque nós acreditamos de verdade que hoje é um dia de bênçãos. Exato, é um dia que nós entregamos desde muito cedo a Nossa Senhora. É um dia em que nós acreditamos que a Virgem Santa, com o seu coração imaculado, ela está ali, preparada para nos ouvir, preparada para pegar todas as intenções que nós colocamos diante do seu coração. E olha, uma das intenções que nós colocamos diante do coração da Virgem Maria é a vida de todas as mulheres grávidas, né? A vida da Lorena, que está aqui conosco, a vida de
todas as mulheres grávidas do Brasil, de todas as mulheres grávidas que são assistidas pelo Amparo Maternal. E para você entender um pouquinho mais sobre esse trabalho belíssimo e divino que é executado pelo Amparo Maternal, acompanhe comigo essa matéria que nós preparamos para você. O Centro de Acolhimento Amparo Maternal fica em uma das cidades mais populosas e barulhentas do país, São Paulo, onde mulheres em vulnerabilidade social tornam-se invisíveis à sociedade. Fabiana é uma delas. Chegou no Amparo Maternal com 3 meses de gravidez, vinda de um relacionamento abusivo e dependência química. Quando chegou, acreditava que a única solução que tinha era entregar o filho Gael para a adoção. Porém, no decorrer da gestação, com a ajuda da equipe, hoje eu estou com o Gael aqui e está tudo muito bem. O Amparo foi uma mãe, né? Aqui a gente tem muito amor. A gente tem todo apoio para recomeçar. Pelo menos foi o que eu tive. Esse apoio para um novo recomeço. Começar novamente. Que maravilha, gente. Olha, a gente fica encantado por saber que existe um trabalho tão abençoado e tão cheio da presença de Deus. Uma fé sem obras é uma fé morta. Uma fé sem obras é uma fé morta. É tão lindo ver isso, né, Simone? É tão lindo. É bonito demais, porque a missão da associação, vocês podem se perguntar, como é que uma obra que sobrevive de doações pode fazer caridade ou um gesto concreto para outras obras com outras causas. E a maneira mais concreta que a gente faz na associação é dando visibilidade, porque são os meios que nós temos à disposição. E nesses anos, Lorena, a associação esteve ao lado do Amparo Maternal, fazendo esse papel que é dizer, o projeto existe, ele está aí e a gente está em missão. E é super fundamental, Simone. Lá na casa, por exemplo, apesar de 83 anos, padre, às vezes a instituição é desconhecida até para a própria igreja. Então, no último ano, a Rede Século XXI, a associação, tem nos ajudado a dar visibilidade a trabalhos como esse, trabalhos sérios, necessários, e é um trabalho da igreja, é a defesa da vida, é nosso, pertence ao serviço de Cristo. A importância da comunicação para que outras pessoas conheçam, né, enxerguem o trabalho, mas que também acessem, não só ajudem, mas que também acessem. Essa comunicação ajuda no engajamento, então as pessoas doam, mas também doam o capital humano, são voluntários. Hoje na casa nós temos 70 voluntários, 70 Muita Marias gente. lá se dedicando, né, tirando o olhar de si, se doando para essas mulheres também, mas também para consolidar a identidade de uma instituição tão séria e de um trabalho tão necessário que precisa ser cuidado. Ô Lorena, eu acho que é uma dúvida também do pessoal de casa. Fala para nós em poucas palavras como que funciona esse trabalho, o que vocês fazem em poucas palavras? O que nós fazemos? A gestante que está em situação de pobreza, em rua, violência doméstica, questão de dependência química, imigrantes, refugiadas, desde que ela esteja gestante ou puérpera, precisa de um amparo, a casa acolhe. Lá ela mora conosco em média 24 meses, é uma moradia provisória, ela tem alimentação, tem o cuidado, apoio psicológico, pedagógico, oficinas de capacitação para quando ela sair do amparo ter uma reinserção social, ter um novo caminho para olhar para frente, e tem um cuidado integral à questão da saúde. Então, ela mora conosco, ela entra sem nada, apenas com pedido de ajuda, e lá ela ganha o vestuário, a alimentação e todo o cuidado integral. A dignidade dessa mulher é restaurada. Eu tô com o Denis também aqui participando com a gente. Denis, a gente acabou de perceber na fala da Lorena e na pergunta do Padre Márcio que o Evangelho ele vai se atualizando. Fala pra gente desse espírito vivo na palavra de Deus que conclama a cada um de nós no nosso tempo, na nossa época. Bem, Simone, a palavra de Deus sempre nos impele, né? É sempre uma escolha, na verdade.
A palavra de Deus, ela sempre nos propõe um caminho. Afinal de contas, Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é sempre uma escolha. E a escolha de hoje, nesse dia de bênçãos, um dia de bênçãos marianas, né? É fazermos como Maria, imitarmos a Virgem Maria. E para que a gente consiga imitá-la, nós precisamos rezar. Por que eu digo isso? E rezar, sobretudo, o texto, as nossas orações marianas, para aprendermos com a Virgem Maria. Eu digo isso por quê? Porque sendo um dia de bênçãos, veja, quando ela chega na casa de Isabel, que é o texto que nós estamos comentando nesse programa, a casa nós vimos se enche de bênção. Isabel, por exemplo, fala a mesma coisa que o anjo falou para Nossa Senhora: bendita és tu. E por quê? Porque Maria era uma mulher de oração. A gente precisa imitá-la nisso. Quando Maria, depois do cumprimento da Isabel, o que acontece na Bíblia? Ela reza uma oração maravilhosa, que acho que a maioria de nós conhece, que é o Magnífica, né? A minha alma se gloria no Senhor, o meu espírito exulta o meu Deus Salvador. E quando você vai vendo o texto do Magnífica, vai vendo ali uma série de textos bíblicos. Maria está rezando com as Escrituras. Ela conhece as Escrituras profundamente, a ponto de fazer esse hino, essa oração belíssima, que é o Magnífica. Mostra que Maria é uma mulher de oração. Por isso nós estamos chamados a pedir a sua intercessão, por isso nós somos chamados nesse dia de bênção a contar com a intercessão, com a maternidade, com a presença da Virgem Maria na nossa vida. Essa é uma maneira de colocarmos a palavra de Deus em prática, especialmente nesse dia de bênçãos que estamos celebrando hoje na TV Século XXI. A gente fica muito feliz de ouvir o Denis falar, porque ele nos apela um compromisso de fidelidade concreta. Falar é muito bonito. Eu tô aqui falando todo dia, não sei quantos anos, mas se eu não experimento, se não vai para o campo do experimento pessoal, do dobrar o joelho lá na minha casa, de fechar a porta do quarto e de ficar em silêncio, as minhas palavras vão para o espaço, ficam vazias, porque aquilo que a gente diz é bonito, mas aquilo que a gente faz é arrebatador. E a gente vai ver agora uma história da Márcia, inclusive está aqui na tela, uma história de sofrimento e de falta de dignidade humana profunda. E depois nossos convidados vão falar como é que a gente faz para ir colocando a palavra de Deus no resgate da dignidade do ser humano. Vamos conferir. Eu cheguei aqui bem abatida, né? Porque tinha problema pessoal do pai da minha filha. Ele estava muito doente, do tumor da cabeça. Minha situação estava muito ruim, não tem como falar. Saí no meu país para vir aqui quase sem nada pela minha filha, quase nada, nem um fio de roupa para colocar na minha filha. Cheguei aqui no Brasil, foi escolhido aqui no amparo maternal. Aí muitas coisas boas, né? Então a casa é procurada de todos os locais, inclusive um número grande expressivo na casa são refugiadas ou imigrantes, que também fogem de algum motivo, seja de pobreza, mas procuram soluções para de uma vida melhor. Não sei se essas coisas, eu posso falar isso com todo mundo, mas eu gosta muito de falar isso, minha irmã. Minha gravidez foi muito grande. Aí eu não colocava calcinha, né? Porque toda a calcinha ficava muito apertada. Eu andava só assim, sem sutiã, sem calcinha, só com a vestido. Quando eu cheguei aqui, me escolheu. Depois de me escolher, eu tinha minha roupa de lado, mas não serve mais na minha posição. Aí eu estou subindo, falando que essa aqui é sua. Fui lá no quarto para tomar banho, para abrir as coisas, eu vi a coisa que eu estava a precisar, calcinha, sutiã, do gravidez, né? Aí eu fico muito contente, eu falo, oh, Senhor, obrigada mesmo, obrigada. É emocionante, né, padre? É emocionante. E eu tava pensando, sabe, aquela hora o Denis disse assim,
que Isabel, por conta da vergonha até mesmo, né, que ela teve, ela foi morar naquela casa de campo. Achei interessantíssimo aquilo. E a vergonha, mas quando Maria chega ali, a vergonha cai por terra, completamente. Maria chega, a vergonha cai por terra porque o Espírito Santo está ali. Fazendo uma associação, né? Essas mulheres, quando elas chegam ali, como nós acabamos de assistir, elas chegam destruídas, chegam envergonhadas, chegam sem sentido. E a presença do Espírito Santo, na caridade que acontece ali, faz com que elas possam sorrir. O medo vai embora. E talvez até aquilo que havia passado na cabeça, eu vou tirar essa criança porque não vai ter jeito, faz com que elas saiam dali fortalecidas, amparadas de fato, amparadas. E isso sim, isso é bonito, porque não basta ficar gritando, né, Simone? Nós somos contra o aborto, nós somos contra o aborto. É preciso fazer algo. E aqui está. Falar é fácil, mas o que eu faço? O que eu faço com aquele que está perto de mim? Eu vejo, sabe, até me permita, é uma coisa que me incomoda muito às vezes na comunidade. Vira e mexe, sempre tem um caso assim, de um casalzinho de namorado que acaba avançando o sinal e acaba engravidando. Aí a comunidade toda é contra o aborto, né? Só que quando aparece aquela jovenzinha na igreja, que faz parte do grupo de jovens, que agora está grávida, a própria comunidade é a comunidade que julga, às vezes condena, às vezes bota para fora com os olhares. Espera aí, qual é a ajuda que eu estou dando para que essa pessoa tenha força, agora que ela está grávida, para cuidar desse filho, para cuidar dessa filha? Senão vira uma hipocrisia, não é verdade? É verdade. E nós, Denis, quero chamar aqui a gente que participa de alguma maneira ou de outra da vida da igreja, você que tem essa dimensão como um biblista, que conhece profundamente, certamente tem a sua vida cristã também. É esse desafio no nosso tempo, Denis, da gente mergulhar na palavra e sair dela para uma ação concreta. E o resgate da dignidade humana é esse apelo que a gente tem. Simone, o que significa, biblicamente falando, dignidade da pessoa humana? Significa que nós temos algo espetacular em nós, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos tamanha dignidade, né? Por isso que Deus nos concede essa dignidade. Porque nós, o homem, é o que há de mais... O rosto do homem é o que há de mais parecido o rosto de Deus. E não é um pouquinho parecido, não. É semelhante, é muito parecido. Onde eu quero chegar com isso? Que toda criança no ventre de sua mãe é imagem e semelhança de Deus. Como disse o padre, independentemente de como aconteceu a gravidez, independentemente do que está vivendo a mãe, as mães a gente precisa apoiar as mães nisso, né? Entender que ali há uma vida, há uma criança que é imagem e semelhança de Deus e que por isso toda a gravidez, vou repetir, toda a gravidez é uma bênção. Isso nos mostra o encontro de Maria com Isabel. Olha a bênção do encontro das duas. Olha a graça do Espírito Santo acontecendo, que as crianças se estremecem no ventre. Exato. Né? Por isso nós precisamos entender que toda a gravidez, toda ela, é uma bênção de Deus. Então você, mulher, que está grávida hoje e que talvez está até com alguma dúvida, com algum medo, algum receio, que é normal, mas entenda, você tem uma bênção de Deus na sua vida. Tem um santo que diz que a Maria, ao ficar grávida de Jesus, Jesus santificou todos os úteros da terra. Jesus, ao fazer morada no útero de Maria, santificou todos os úteros de todas as mulheres da terra. Isso é muito bonito, né? Isso mostra a riqueza que é gerar uma vida. Então, repito, toda gravidez é uma bênção de Deus. Você que está grávida, se alegre, como Isabel se alegrou, como Maria se alegrou, como João se alegrou no encontro dessas duas, Maria e Isabel.
Isso é lindo demais. Hoje é dia de Santo Irineu. E aí, Irineu. desde cedo, viu, Denis, Padre, Lorena... Tem uma frase dele que me arrebatou, me pegou de jeito. Eu disse, meu Deus do céu. Porque Santo Irineu vai falar assim, ó. A glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem é a visão de Deus. Padre, isso é de uma beleza. Isso, se eu internalizar isso, a minha vida ganha outras dimensões, Padre. Exatamente, porque não se trata de uma mera existência, se trata de vida, né? Deus, Ele olha para mim, Ele olha para você que está em casa, e o desejo do Senhor é que exista vida na nossa vida. Isso é forte e verdadeiro. Isso é forte e verdadeiro. Denis, querido, foi um prazer falar contigo. A gente quer que você volte, a gente quer que você fique com a gente. Você é formidável, Denis. Didático, traz coisas interessantes, bem impressionante. palpável, todo Muito mundo bacana. entende. E é isso que a gente precisa, entender esta palavra profundamente. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Nossa Senhora estenda seu manto poderoso sobre tua vida e missão. Um grande abraço, meu irmão. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora interceda por todos nós nesse dia de bênçãos. Amém. Amém, um grande abraço. É isso, o Denis colaborou com a gente. Biblista, cientista da religião. O que é o negócio de cientista? Lá na minha casa tem um cientista da religião, você sabe, né, pai? Meu marido é também. E o que eles fazem, afinal das contas? Vão entendendo nessa ciência por detrás da religião, os caminhos aí na história que Deus foi usando para falar com o homem e para a nossa fé cristã.